Primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro usa os versos de Êxodo 19, versos 5 e 6, e Deuteronômio capítulo 7, verso 6 e capítulo 14, verso 2, para convencer os gentios que agora eles devem andar de modo puro e santo, de modo a glorificar ao Deus eterno. O verso seguinte é dito, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Pedro faz uma referência clara ao chamado, à escolha de Deus pelo povo de Israel, e abrange que essa escolha está disponível a todos quanto aceitarem a esse chamado, andando de conformidade com a lei de Deus. É muito bom ser chamado por Deus de raça santa, nação eleita, mas para isso há uma condição: devemos andar como Deus quer que andemos, seguindo os seus mandamentos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, que é de onde Pedro tira esse verso também, é escrito o seguinte: Deuteronômio, no capítulo 7, e no verso 6. Deuteronômio 7, verso 6, está dito o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor Jeová teu Deus. O Senhor Jeová teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. A palavra traduzida como próprio é segular, que significa propriedade valiosa, tesouro peculiar. Exatamente dessa forma, nessa expressão que Pedro explica a importância desse chamado, dessa eleição. O ato de Deus ter escolhido a Israel para ser luz entre as nações foi um ato de pura graça divina, pois Israel, assim como nós hoje, não tinha e não temos nada especial ou em especial para oferecermos a Deus. Mas agora, como sacerdotes, é plano do Senhor Deus que nos aproximemos dele com orações, louvor e uma vida que honre na guarda de seus mandamentos. Devemos seguir como instrutores a quem não conhece o verdadeiro Deus e sermos exemplos de um viver santo, incontaminado das coisas do mundo. No mesmo livro de Deuteronômio, dessa vez no capítulo 28 e no verso 1, é dito o seguinte: Deuteronômio 28 e o verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor Jeová teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Na aliança sobre a terra prometida, o povo recebeu a promessa não apenas de receber a terra, mas de ser exaltado perante todas as nações. Porém, essa promessa não era incondicional, e o povo israelita tinha sua função a cumprir. O capítulo 28 de Deuteronômio descreve todas as bênçãos pela obediência aos mandamentos de Deus, como descreve também a terrível e tenebrosa consequências da desobediência. Hoje também temos uma promessa de receber uma terra. A diferença é que quando chegarmos lá, não haverá possibilidade de perdê-la. Porém, existem condições para se chegar lá, e ninguém herdará a nova terra se estiver vivendo em aberta desobediência contra os mandamentos de Deus. Jeremias, no capítulo 11,
E no verso 8 nos diz o seguinte: Jeremias capítulo 11, verso 8: Mas não atenderam nem inclinaram seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Na aliança de Deus com Israel existiam dois lados, não apenas o lado bom, mas também o que é ruim. O Senhor Deus usou a figura de um casamento, do relacionamento de um homem traído com sua adúltera esposa, para se referir ao relacionamento dele com seu povo. Toda a questão da apostasia e fidelidade está relacionada com o relacionamento do crente com o seu Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? É no afastar-se de Deus que vêm os pensamentos ruins e os desejos impuros, que daqui a pouco dão lugar ao ato consumado e cada vez mais o afastamento da pureza moral. Contudo, Deus sempre preservou e sempre preservará um remanescente fiel, um povo a quem ele pode usar para declarar a sua glória. Isaías 4, verso 3, Miqueias 4, versos 6 e 7. E eu quero ler Sofonias, capítulo 3, nos versos 2 e 3. Deixa eu procurar aqui. Sofonias, capítulo 3. As páginas dessa Bíblia aqui estão um pouco coladas. Zacarias, vamos voltar. Naum, Amós. Tá colado. Miqueias, Naum, Abacuque, aleluia, Sofonias. Sofonias no capítulo 3 e os versos 12 e 13 diz assim, sobre o remanescente: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor Jeová. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E é a esse povo fiel que ouve a voz de Jesus e o segue, é a esse povo que é prometida a vida eterna. Lá em João 10, no Evangelho de João, ainda nesse contexto, que o próprio Jesus é quem nos apacenta, é dito o seguinte: o próprio Jesus falando, João 10, verso 27 e verso 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é de Jesus, você se mantém firme. O pecado não pode te arrebatar. Você agora, mediante a graça pela fé, é parte do Israel de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 3, falando sobre isso, dos versos 26 ao 29, é dito o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por isso, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O Senhor no Antigo Testamento havia separado um povo para servi-lo e não desistiu de seu plano, mesmo com as falhas de Israel. Então, como lido nesses versos de Gálatas, chegamos à igreja primitiva e também a nossos dias. Somos, pela fé em Jesus, herdeiros da promessa da vida eterna na Canaã celestial. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo derrubou o muro da separação para que cada ser humano tivesse livre acesso ao trono de Deus.
Fomos comprados pelo sangue de Cristo e, mediante o batismo, adquirimos parentesco com o próprio Jesus Cristo e, com isso, temos também o direito de participar das promessas feitas a Abraão. Tornamo-nos, portanto, herdeiros de uma herança incorruptível que irá se cumprir literalmente quando vivermos com Cristo na nova terra para todo o sempre. Daniel 7, verso 27. Para isso, porém, é necessário viver de fato como novas criaturas, nação santa, um sacerdócio real, proclamando as virtudes de Jesus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessário se abster das paixões do mundo e viver em um relacionamento real de aliança com Deus até que Ele venha. Que a graça e a paz de Jesus inunde a tua vida e o teu ser. Amém.